Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica virtual, onde começamos na semana passada uma nova série. Será uma série um pouco mais curta. Vamos tratar da cruz de Cristo nos escritos do apóstolo Paulo. Já estamos aí há poucos dias da Páscoa e nada mais do que importante a gente refletir sobre esse importante evento da fé cristã, que é a paixão de Cristo. E o que Paulo tem a dizer sobre esse assunto, né? De fato, Paulo tem muito a dizer porque, como diz muitos teólogos e muitos outros pensadores, na verdade, Paulo foi o maior intérprete da obra da salvação que Deus realizou em Cristo Jesus. Paulo, quando ele teve o encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele precisou de um bom tempo para poder refletir sobre aquele evento, a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem que os apóstolos estavam testemunhando, à luz de tudo aquilo que ele compreendia como um fariseu. Ele era um estudioso da palavra de Deus, da Torá, né? Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores estudiosos de sua época, né? A escola de Gamaliel era uma das maiores escolas rabínicas da sua época. Então ele era um homem que compreendia muito, ele tinha toda vamos falar assim, a teologia judaica, né, na cabeça, ele dominava a teologia judaica, mas sem a figura Cristo, sem a figura do Jesus, na verdade, né? Porque ele estudava sobre o Messias, eles esperavam o Messias. A palavra Messias em hebraico e Cristo no grego, elas são sinônimos, né? São duas expressões em língua diferente para falar da mesma figura que era prometida na antiga aliança. E ele estudava tudo sobre isso, mas dentro da sua teologia não se encaixava a pessoa de Jesus, até que o encontro de Jesus com ele em Damasco faz com que agora ele tenha que reestudar tudo, reler tudo à luz do evento de Jesus Cristo e da morte e ressurreição de Jesus. Então ele vai pensar tudo isso, Deus dá muita revelação para ele, ele fala em vários textos dele sobre essas revelações, né, sobre os mistérios outrora escondidos e que foi revelado a partir de Jesus. Então ele estuda tudo isso e quando começa a escrever às igrejas, ele vai trazendo esse conhecimento. Então ele é um dos maiores intérpretes da paixão de Cristo, da obra salvífica de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Outros historiadores e estudiosos das religiões e do cristianismo em particular dizem que Paulo, na verdade, até inventou o cristianismo, né? Por conta da importância que ele tem de trazer nos seus textos, nas suas cartas, conhecimento e vai estruturando todo o pensar cristão. Então é por isso que nós estamos estudando a cruz de Cristo nos escritos de Paulo. E para hoje nós vamos tratar, né, da cruz de Cristo e a fidelidade de Deus, que é um tema importante para Paulo. A fidelidade de Deus. O que Deus estava fazendo era cumprindo uma promessa dele, ele estava sendo fiel às suas promessas. Promessas que Deus estabeleceu há muito tempo atrás, mas sempre trabalhou para que essas promessas viessem se cumprir e se cumpriram, né, muito dentro daquilo que ele tinha de projeto, dentro da sua vontade, dentro das suas promessas, dentro daquilo que foi revelado pelos profetas. Então Paulo ele resgata isso e vai falar sobre então essa fidelidade, né, de Deus que se cumpre na cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que eu vou ler para que a gente possa partir, né, a gente começar a partir de um texto bíblico de Paulo, para poder pensar esse tema, será Romanos capítulo 3, dos versículos 21 ao 23. Só que eu vou colocar aqui na tela para você ler comigo um texto, uma versão que foi uma das melhores versões que eu encontrei mais fiel a uma expressão em especial que Paulo usa e que na maioria das Bíblias é usado com outra tradução. Então eu peguei aqui a Bíblia hebraica, né? A Bíblia judaica e hebraica. É uma tradução em português, claro, mas feita por especialistas em grego, especialistas em hebraico. Muito interessante.
e aqui ele foi fiel a traduzir a palavra, né, que a gente tem como interesse na nossa reflexão. Então, eu vou colocar essa tradução na tela para você ler comigo. Diz o seguinte: mas agora, à parte da lei, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Jesus, o Messias, para todos os que creem. Não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Então, nessa tradução aqui, né, tem essa forma. Você pode abrir na sua Bíblia aí, nessa mesma passagem, Romanos 3, 21 a 23. A mudança será mais de palavras, mas o sentido sempre vai permanecer o mesmo, né? E aí nós vamos tratar direitinho do nosso tema, baseado nesse texto. Mas antes, vamos pedir do Senhor que Ele nos ajude e nos conduza nesse estudo. Amém? Deus querido e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Louvado seja o Senhor, porque interviu na história e fez uma grande obra, que foi a obra de salvação e de justiça. Senhor, muito obrigado porque essa obra, Senhor, foi esclarecida para nós, através do ato de Jesus, através dos teus santos apóstolos, e chegou até nós o conhecimento para que nós nos gloriemos no Senhor, sejamos gratos e participantes dessa obra maravilhosa. Muito obrigado, Pai. Te peço agora, né, nesse estudo, que o Senhor traga à luz para nós esses conhecimentos, que o Espírito Santo nos conduza no estudo, que a gente perceba as verdades que está no texto e assim nós sejamos edificados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Por isso, tudo nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, né, vamos tratar sobre a cruz de Cristo e a fidelidade de Deus. Então, nessa tradução que eu trouxe para você, nas nossas Bíblias, que é revista atualizadas, as revistas com versões Almeida, né? Maioria das nossas Bíblias que nós usamos, Bíblias produzidas por editoras evangélicas, todas elas fazem versões da tradução de Almeida, né? João Ferreira de Almeida. E a maioria delas usa a expressão, em vez de fidelidade, usa a expressão fé. Porque a palavra pistis, que é em grego, ela também pode ser traduzida por fé. Só que quando você lê todo um contexto de Paulo e outros textos de Paulo, você percebe como pode ser traduzido melhor aquelas expressões. E no nosso caso de Romanos 3, de 21 a 23, a palavra que melhor se adequa para dar um sentido que o texto quer dizer não seria fé, seria a fidelidade de Cristo. Por isso que tem algumas traduções, isso gera até discussões entre exegetas e teólogos, que eles falam de mediante a fé em Jesus, e outros traduzem como mediante a fé de Jesus. Então fica a expressão em Jesus e de Jesus. E aí, dentro de um estudo mais exegético profundo, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que a melhor tradução seria mediante a fidelidade de Jesus. Ou seja, Deus ele está sendo fiel, essa fidelidade se cumpre em Jesus Cristo para tudo aquilo que ele está realizando. Então é baseado nisso que eu trouxe essa tradução, para você perceber então uma outra forma de se traduzir esse texto para nós compreendermos melhor. E é isso que faz os estudiosos. Os estudiosos eles buscam compreender o texto, vão atrás dos melhores significados para uma palavra e assim nos esclarecer melhor o texto. Por isso que nós temos também diversos tipos de traduções da Bíblia, uma querendo ser mais fiel, né? Tentando trazer a fidelidade do texto para nossas compreensões, né? E aí, por que eu quero tratar então da fidelidade, já que é um tema importante para Paulo? Porque Deus ele fez, por intermédio de Jesus Cristo, o que havia prometido há muito tempo. Deus tinha feito promessas. E Deus ele é um fiel cumpridor das suas promessas. Deus ele é fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, e ele, para não passar por mentiroso, ele leva muito a sério cumprir tudo aquilo que ele promete. E as promessas de Deus, né, têm a ver com salvação, principalmente. Né? Desde lá de Adão e Eva,
Desde Gênesis capítulo 3, Deus começou a fazer promessas e essas promessas estão relacionadas à salvação. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 3, 22 e 23 diz que não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, indistintamente todos pecaram e era por isso que Deus precisava fazer promessas de salvação, porque ele não queria que a sua criação, que a sua criatura, que somos cada um de nós, perecesse eternamente. Ele fez tudo com muito amor. Ele fez tudo de forma muito perfeita. E aquele que fez uma grande obra, como um do maior dos artistas, né, que você possa imaginar, porque Deus é um grande artista, né? Os céus manifestam a glória de Deus e firmamentos anunciam as obras de suas mãos, como diz o salmista, né? Mostrando a grande obra de arte de Deus. Nós somos uma grande obra de arte de Deus. Quem estuda anatomia humana, quem estuda, né, a medicina, fica vislumbrado do que é o corpo humano, a perfeição do corpo humano. Um ser humano saudável é uma das coisas mais extraordinárias que tem, né? Quando a gente pega uma doença que não é tão grave assim, existe uma perfeição no corpo humano em de células de outros organismos em nós, né, que vai combater aquela doença, né? O corpo ele é autocurável, né? Então é uma coisa extraordinária a criação de Deus, a perfeição de Deus. E ele não podia deixar que essa criação perfeita, essa criação maravilhosa que ele fez com muito amor, se corrompesse completamente a ponto de ela ser totalmente destruída e não sobrasse nada. Então ele idealizou restaurar tudo. Ele idealizou salvar essa criação, salvar as suas criaturas, para assim preservar, né, para a eternidade a sua bela arte que ele elaborou, né? Então ele precisou fazer isso porque todos pecaram, e foram todos, indistintamente todos, né? E depois do pecado houve toda uma sorte de consequências trágicas na humanidade, né? O homem foi amaldiçoado pelo pecado que cometeu, a mulher, né, foi amaldiçoada pelo pecado que cometeu, a criação sofreu as consequências do pecado do ser humano, cada um recebeu sua própria maldição, né? O homem tinha que agora trabalhar e com o suor do rosto ia comer o seu pão. A mulher ia ter dores no parto, né? A criação ia sofrer, né, por conta do pecado do ser humano. E aí dessas pequenas maldições elas vão ampliando. Então a doença, né, que surgiu no mundo é consequência do pecado. As catástrofes naturais são consequências do pecado. A violência no mundo é consequência do pecado. Todas as injustiças que nós vemos é consequência do pecado. E Deus não se agrada de nada disso, de tudo isso que está acontecendo por consequência do pecado. Deus não se agrada, porque isso corrompe a perfeição de Deus, porque isso corrompe a boa criação de Deus, isso corrompe e gera um caos naquilo que ele ordenou. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, nos primeiros versículos, quando fala de que as coisas eram meio que caóticas, né? Não existia uma ordem. Então Deus, ele vendo tudo aquilo, ele começa a ordenar as coisas e trazer perfeição. E o pecado foi corrompendo, foi destruindo, foi criando mal em todas as coisas. E isso tudo entristece o coração de Deus, faz com que o próprio mundo viva em agonia, o ser humano viva em agonia. Paulo usa uma expressão muito interessante em Romanos capítulo 8, que ele fala que pela enfermidade da carne. Ele usa tanto essa expressão, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, lá de Romanos. Ele usa a expressão enfermidade da carne. É uma expressão muito importante porque, de fato, o pecado adoeceu a criação e o pecado adoeceu o ser humano. E essa doença, não estou me referindo a uma doença como nós conhecemos da medicina, mas a doença no sentido de corrupção de tudo. É uma patologia no sentido emocional, espiritual. A alma está
doente, a alma do ser humano está doente por conta do pecado. O mundo está doente por conta do pecado, né? Então o pecado, de fato, ele é uma tragédia no mundo. Ele é o pior dos acidentes que aconteceu na história. Não é sem motivo que Deus precisou que Jesus Cristo viesse e morresse, porque o pecado é altamente danoso, contagioso, corruptor e degradante, ele degrada tudo, né? Se nós tivéssemos mais consciência das consequências do que é o pecado, a gente se envergonharia por ainda pecar. Porque o pecado só é mal, só existe maldade no pecado, só existe corrupção no pecado, só existe violência no pecado, só existe doença no pecado. O pecado não tem nada de bom. Provérbios, Jesus repete isso, né? Há caminhos que ao homem parece bom, mas no seu final é de morte. E a gente só vê alguma coisa boa no pecado porque a nossa mente, né, está corrompida. Os nossos olhos estão cegos para a verdade. Então a gente não consegue pensar corretamente, não conseguimos ver o quão ruim é o pecado, né? Essa que é o problema. Se nos dessem os óculos da verdade, né? Se nos botassem o óculos da verdade, para a gente ver o que é consequência do pecado, a gente ia ver coisas tão nojentas, tão tristes, tão deprimentes, que a gente ia surtar. A gente ia passar mal, a gente ia ter enjoo por conta do que é o pecado de verdade, né? Então o pecado não é uma brincadeira. O ser humano, desde Adão e Eva, desde Gênesis 3, brinca com o pecado porque não sabe com o que está lidando. Se o pecado não fosse uma coisa séria, Deus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Não precisava ter enviado o seu filho, não precisava ter feito nada. Mas ele trabalhou arduamente. Ele estava intervindo na história, desenhando a história, para poder fazer a restauração, trazer o perdão para esse pecado, trazer reconciliação com os pecadores e vencer o pecado. Jesus venceu o pecado, né? Jesus venceu o pecado para nos dar o exemplo de que é possível vencer o pecado. Mas não só ele venceu o pecado para nos mostrar que é possível vencer. Ele venceu o pecado para poder ser Senhor de todas as coisas e restaurar todas as coisas. E vai chegar um momento, por causa da obra de Cristo, vai chegar um momento em que nós vamos estar livres completamente do pecado, que é na glorificação. E eu já falei sobre isso em outras séries de estudo, né? Um dos estudos que eu falei sobre isso é a Ordem Salutis, né? A Ordem da Salvação. Se você não estudou comigo essa série, isso foi ainda lá no começo da pandemia, tem uma playlist no canal aqui do YouTube em que você encontra essa série, e aí eu falo da glorificação, né? É um estudo só sobre a glorificação, do como é que Deus vai restaurar todas as coisas, e lá naquele momento, a partir daquele evento, a glorificação, o pecado não vai mais existir no mundo. Jesus venceu o pecado, né? Na vida dele, ele vai vencer o pecado por todos nós, para que nunca mais ele exista, porque na nova criação de Deus, naquilo que Deus está fazendo de restauração, o pecado não cabe mais. Se ele é o destruidor de todas as coisas, que cria caos, corrupção, enfermidades e tudo mais, então na nova criação não pode haver pecado. Nós cristãos temos que tomar muita consciência disso. O pecado não é bom. Se fosse bom na nova criação, Deus permitiria que ele existisse lá. Mas porque ele está destruindo, né? O pecado está destruindo essa criação, é porque ele não presta, né? Se ele fosse bom, na verdade, eu nem precisava de uma nova criação, né? Mas estamos aqui no mundo para ver o quanto o pecado é danoso. Todos os dias, quando você ouve uma notícia no jornal, não é, eu acho que nem se escandaliza mais, porque a maldade é tão cotidiana, tão rotineira, está acontecendo todos os dias, coisas tão trágicas estão acontecendo todos os dias. Vocês agora, nesse período que eu estou, né, gravando isso, todo mundo está ciente de um jovem que entra numa escola, esfaqueia
professores e colegas, né? Então, assim, nós já estamos vivendo neste mundo do pecado e vendo o que ele faz, né? Estamos vendo o que ele faz. E quando a gente olha para todos os lados, a gente não vê praticamente quase nada de bom. As poucas coisas boas que existem na vida são essas que nos escandalizam, são essas que nos fazem os olhos brilhar, porque nossos olhos só estão acostumados com o mal e com o pecado ao nosso redor e muitas vezes até praticado por nós mesmos, né? Então, todos pecaram e Deus precisou fazer uma promessa de restauração e de salvação para todas as coisas, né? E aí, dentro desses todos pecaram, a gente não pode deixar de seguir a linha de pensamento de Paulo. Então, Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 1, ele fala da criação como um todo, ele fala de todos os seres humanos, ele fala de antes, por exemplo, de Abraão. Então, ele coloca de que os gentios, os seres humanos, pecaram, né? Então, tem Romanos 1,18 que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Então, ele fala de uma ira de Deus que está revelada dos altos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade de Deus em injustiças. Então, todos pecaram. E os gentios, os seres humanos, começaram a pecar. Aí Deus, ele, no momento da história, já dentro do seu plano de salvação, né, ele começa a separar um povo para ser seu povo de propriedade exclusiva particular, um povo santo, né? Lembra daquelas expressões que dizia, né, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva? Era uma referência ao povo de Israel, que ele separou para ser um povo santo, né? A ideia de separar das nações é uma ideia de santificação. Separar e santificação são expressões sinônimas, né, para a mesma expressão hebraica. Então, ele separa, santifica um povo para si. E esse povo tinha a sua vocação, eles tinham as suas responsabilidades, eles deveriam viver o caráter de Deus, eles deveriam refletir os atributos de Deus, eles deveriam ser o povo mais sábio da terra, eles deveriam ser luz do mundo. Mas os judeus também pecaram e também ficaram sob a ira de Deus. Romanos, né, Romanos 1 fala da criação como um todo, todos os seres humanos. Romanos 2 fala dos judeus. Aí no versículo 24 ele diz o seguinte: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, Paulo está se referindo aos judeus, né? E que por causa desses judeus, né, o nome de Deus está sendo blasfemado. Os gentios blasfemam o nome de Deus por causa dos judeus. É como, por exemplo, um descrente, um vizinho seu, que blasfema o cristianismo, fala mal de Deus por causa das atitudes do evangélico, do cristão, né? O nosso mau testemunho faz com que os outros falem mal até de Deus, por causa da gente. Porque, de uma certa forma, nós representamos Deus na Terra. É esse que é o problema. O problema é que nós somos um mau representante de Deus na Terra. E, por causa dessa má representação, a gente, em vez de testemunhar a boa graça de Deus, a boa salvação de Deus, o amor de Deus, as pessoas só encontram a intolerância, só encontram a raiva, só encontram o ódio, só encontram ofensas, preconceitos e tudo mais que os cristãos repercutem. Não era à toa que Jesus criticava muito os fariseus de sua época pela hipocrisia, né? A hipocrisia que os judeus viviam envergonhava a Deus e fazia com que Deus não fosse nem um pouco interessante para os outros povos. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a salvação que Ele faz não é nem um pouco interessante para os nossos vizinhos se a gente vive errado o nosso Evangelho. Então nós precisamos viver o Evangelho na sua inteireza, mostrando o bom testemunho, o caráter maravilhoso de Deus, para que aí Deus seja interessante para as outras pessoas. Essa que é a verdade, né? Então, sendo Israel infiel, aí Deus promete, né, alguém do meio deles que vai ser fiel.
e que vai ser a luz do mundo, que vai representar o caráter de Deus, que vai manifestar os atributos de Deus, que vai mostrar e pregar o amor de Deus. E esse alguém foi Jesus Cristo. Então, dentro da infidelidade de Israel, Jesus foi o representante fiel e completo de Deus diante do fracasso dos judeus, diante do fracasso do povo de Deus. E é aí que começa a fidelidade de Deus e de Jesus Cristo, né? Os gentios, toda a raça humana pecou, os judeus, o povo de Israel, que foi separado, que deveria viver vida santa, pecaram também. E aí todo mundo pecou, né? De forma que ninguém merece glória da parte de Deus nenhuma. Aí, diante dessa realidade toda, diante do fracasso dos seres humanos e dos judeus, Paulo faz uma pergunta muito interessante, lá em Romanos 3, versículo 3 e 4, eu vou colocar na tela para você ler. Olha a importância da pergunta que ele faz. Que importa se algum deles for infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? E o próprio Paulo responde, de maneira nenhuma. Ou seja, se todos fracassaram, todos forem infiéis, isso anularia o que Deus quer para a raça humana e para a sua criação? Não anula. E principalmente fortalece a fidelidade de Deus. Porque na fidelidade de Deus de ser um ser santo, de ser um ser ordeiro, de ser um Deus perfeito, que quer a sua criação também santa, ordeira e perfeita, então que ele fica mais motivado a trabalhar duramente, sendo fiel às suas promessas, fiel a si mesmo, para trazer a salvação. E aí, pensando em todas essas promessas de Deus, eu quero destacar, né? Porque Deus fez promessas desde a de Eva, né? Ele diz assim, do teu filho, né? Porém, inimizade entre o teu filho, a tua descendência e a serpente. A serpente vai ferir o calcanhar, mas da tua descendência esmagará a cabeça da serpente. Então, houve promessas, né? E essa promessa é uma promessa de salvação. Mas eu quero destacar principalmente a promessa que Deus fez a Abraão, porque é o que Paulo também vai abordar bastante. A partir do capítulo 3, do capítulo 4, capítulo 5, ele aborda bastante a figura do Abraão e as promessas que Deus fez a Abraão. Então, dentro da sua fidelidade, Deus ele tinha que cumprir uma promessa muito importante feita a Abraão, que era o seguinte: Deus prometeu a Abraão uma família global. Lembra? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Deus faz uma promessa, né, de uma família global, porque Deus prometeu também aumentar a descendência dele. Deus até teve aquela passagem em que o Senhor manda Abraão olhar para as estrelas do céu e contar as estrelas do céu, se pudesse contar. E aí, como era impossível de Abraão contar, o Senhor diz: assim será a tua descendência, como as estrelas que estão no céu e como as areias, os grãos de areias que estão na praia. Então, era uma grande família, uma imensa família, né? Esses todos eram injustos, né? Todos eles eram injustos, mas Deus ia precisar justificar para que aí sim eles se tornassem famílias da fé. Então, Paulo vai começar a abordar a partir do capítulo 3, capítulo 4 e 5, essa ideia da família da fé que estão participando da promessa de Abraão. É Deus dando a Abraão uma grande família quando Deus começa a cumprir a sua promessa. E nessa promessa de salvação, de fazer essa família, precisava da pessoa de Jesus Cristo, né? E aí que é a parte dura, porque para Deus poder fazer isso na pessoa de Jesus Cristo, só Deus sendo fiel para fazer isso. Porque quem, em sã consciência, daria um filho justo, santo, perfeito, para morrer por pecadores, injustos e imperfeitos? Só na sua fidelidade Deus poderia cumprir a sua promessa de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Tá? Então, independente dos homens, seja judeus, seja gentios, né, independente
da caminhada desse ser humano na Terra, Deus resolveu ser fiel e cumprir a sua promessa. Aí eu vou ler para você 2 textos sobre essa fidelidade de Deus. A primeira é de Romanos 11, 22. Olha o que Paulo diz lá. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Aqui em Romanos 11, 22, ele usa aqui a expressão bondade e severidade. Essa expressão bondade também pode ser entendida com fidelidade. Então, seria a tradução mais ou menos assim. Portanto, considera a fidelidade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, pois Deus foi severo com os próprios judeus que caíram, né? E foi bondoso e foi fiel, né, com aqueles, com os gentios. No caso, quando Paulo fala você, está se referindo aos romanos, que são gentios, né? Foi bondoso e fiel para com vocês. Só que Paulo, claro, né, depois ele vai dizer, né, que Deus ele foi severo com os judeus por um determinado tempo. Depois ele vai voltar a ser bondoso e fiel para com os remanescentes, porque Deus tem muitas promessas para os israelitas, né, que ainda precisam ser cumpridas, inclusive. E Deus vai ser fiel no momento certo. Paulo ele faz uma distinção de que nós vivemos agora no tempo da graça, e esse tempo da graça é um tempo em que Deus concedeu a sua salvação para todos os gentios. Mas vai chegar um momento em que Deus também tratará especificamente com os israelitas. Tem muitas promessas, né? E aí Paulo usa a expressão remanescente, que serão aqueles, né, mais próximos da vinda de Cristo Jesus. Então, Deus ele foi bondoso, né, para conosco, e essa bondade é a prova da sua fidelidade. Já em 1 Coríntios 1,9, olha só o que Paulo diz lá. Ele diz assim, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, dentro dessa fidelidade de Deus, ele nos chama para a comunhão com seu Filho Jesus. Deus está sendo fiel para com ele mesmo. Ele fez promessas? Então ele vai cumprir. É dura a promessa que Deus fez de ser cumprida? É dura, porque ele tem que dar seu próprio filho, né? Deus poupou Isaac, né, de um sacrifício a qual Abraão ia cumprir, porque Abraão também era um ser fiel, mas Deus poupa. Deus não ia permitir que houvesse aquele sacrifício de jeito nenhum, né? Da mesma forma, ele gostaria com certeza de ter poupado o seu próprio filho na cruz, mas ele foi até as últimas consequências. Eu gosto de uma expressão que Paulo usa lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz assim, não nos daria Deus todas as outras coisas, uma vez que ele deu o seu próprio filho para morrer por nós? Ou seja, se o ato maior da bondade, do amor de Deus, da doação de Deus, da graça de Deus, que foi dar o seu próprio filho, já se cumpriu, Deus nos daria outras coisas também, né? É por isso que faz sentido Jesus dizer lá em Mateus capítulo 6, né? Não fiquem ansiosos com coisa alguma. Assim como o Pai alimenta as aves do céu e veste de beleza os lírios do campo, não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé, né? Ele usa a expressão assim. Ou seja, faz sentido a gente não ficar ansioso com coisa alguma, de que Deus vai suprir nossas necessidades, de que Deus vai cuidar de nós, de Deus vai prover aquilo que nós necessitamos, porque Ele já deu algo muito maior, que foi mais difícil ainda, que foi ter dado o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu para a morte. Ele fez do Filho dele o cordeiro para o sacrifício maior, o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Ele foi fiel, mesmo sendo difícil para ele, que foi dar o seu Filho. Foi difícil para o próprio Jesus e Jesus foi fiel. É isso que nós lemos no nosso texto lá inicial de Romanos 3, né? Nos versículos 21 a 23. Jesus também foi fiel, porque também foi duro para Jesus passar pela cruz.
O momento da cruz foi um momento de angústia para Jesus, e isso está bem expresso no seu choro, na sua oração no Getsemane, né? Porque naquele breve momento ia acontecer a coisa mais horrível para Jesus. Lembra que eu falei muito da consequência do pecado, do que eu falei do quão horrível é o pecado? Jesus, naquele breve tempo que ele ficou ali na cruz, foi suficiente, né? E foi muito dolorido para ele, porque ele recebeu o pecado do mundo. Ele teve que se tornar pecado por nós, naquele breve momento. E como diz os profetas, o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Por aquele breve momento horrível de dor, que parecia uma eternidade, Jesus foi separado do Pai, por causa dos nossos pecados. Então Jesus precisou ser muito fiel, né, de receber aquilo que ele mais odeia, que mais Deus odeia, que eram os pecados. E ainda por cima, por causa desses pecados que são horríveis, se separar do Pai. Então ele clama, o momento da angústia dele maior na cruz é quando o Pai o abandona, porque o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. E aí ele pergunta, Pai, Deus meu, né? Por que me abandonastes? Ele sabia a resposta. Ele sabia que era por conta do pecado que Jesus estava recebendo do mundo inteiro nas suas costas. Ele estava carregando o pecado do mundo inteiro nas suas costas, né? Ele sabia que era por conta do pecado. Mas é para a nossa didática, é para o nosso ensino que ele faz aquela pergunta. É nós que devemos responder, não era Deus que devia responder aquilo. É nós que devemos responder para Jesus, por causa do meu pecado. É que o Pai se separou de você. Para vocês verem o quanto o pecado é ruim, né? E Jesus foi fiel até a morte. Isso que Paulo diz lá em Filipenses, né, capítulo 2. Foi fiel até a morte de cruz. Que era a pior morte que tinha naquela época, né? Então, ele sendo fiel é que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus Cristo, né? Como Paulo complementa lá em Efésios capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, né? Então, Deus foi fiel, Jesus foi fiel. Ele cumpriu em Jesus Cristo todas as suas promessas. Então, a cruz de Jesus, a paixão de Cristo, é o cumprimento da fidelidade de Deus. É as promessas do Senhor sendo realizadas ali. Promessa de salvação, promessa de fazer justiças a todos os impenitentes que tiver fé, né? Todos passaram a ser justificados por fé em Jesus Cristo com o ato da fidelidade de Deus em Cristo Jesus. E tem a promessa também, que é a consequência da cruz, né? Que é o envio do Espírito Santo. Né? Por isso que Jesus diz aos discípulos lá em João, né? É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Por quê? Porque Deus tinha prometido isso também. Em Jeremias existe a promessa, né, do Senhor que ele nos daria um coração novo e nos daria um novo espírito. E isso é consequência também da cruz. Então Deus cumpre essa promessa. Depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, o Espírito vem, ele faz a regeneração, que é dar um novo coração, e põe em nós um novo espírito, o homem interior, a qual Paulo tanto fala nos textos de Efésios e Filipenses, né? E também em Colossenses. Esse novo homem, essa nova criação, onde a gente já participa, eu já falei isso aqui anteriormente, né? A gente já participa dessa nova realidade. A partir da cruz de Cristo, a partir da fé em Jesus Cristo, nós já participamos de uma nova realidade. Deus já está fazendo nova todas as coisas. Aquilo que foi totalmente corrompido pelo pecado, Deus já está restaurando. E nós já somos essa nova criação. É totalmente incoerente o cristão, como disse Paulo, né, em 2 Coríntios 5,17, né, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas são passadas, isso tudo faz novo. É incoerente nós que somos uma nova criação em Cristo Jesus, pelo novo coração, um novo espírito, ainda vivermos de forma velha.
Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 4 que a gente viesse a se despir do velho homem, para viver esse novo homem que nós somos, para viver a nova realidade. Nós precisamos transformar a nossa mente para um novo, para viver esse novo, porque Deus já cumpriu promessas de novidade de vida, de nova criação, né? De fazer tudo novo. Então nós precisamos ter coerência, de viver baseado nessa grande obra que Deus realizou de salvação, né? E aí, dentro dessa fidelidade de Deus, da fidelidade de Cristo Jesus, nós podemos agora também contar com uma outra coisa que foi abolida para nós que estamos em Cristo Jesus, que é a ira de Deus. Lembra quando eu comecei falando lá, né, nos primeiros pontos, de que os gentios estavam debaixo da ira de Deus. Os judeus também estavam debaixo da ira de Deus por conta dos seus pecados. Mas em Cristo, nós ficamos livres da ira de Deus. Então eu vou ler um último texto para você, de Romanos 5, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, através da fidelidade que Deus cumpriu, né, no seu Filho Jesus, nós fomos salvos da ira. Né? Nós somos salvos. Então, não existe mais ira sobre aqueles que são de Jesus Cristo, que têm fé na obra salvadora do Senhor. Tudo isso, né, não porque a gente merece, não porque a gente é bonitinho, não porque a gente faz coisinhas legais de vez em quando, não. Tudo por conta da fidelidade de Deus. E ainda que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel. Amém? E graças a Ele, glória ao nome dEle, porque Ele permanece fiel e vai continuar nos guardando, né? Vai continuar nos abençoando e nos sustentando na fé, né? Eu já trabalhei isso também em outros estudos, né? Que um dos pontos da teologia reformada fala sobre a perseverança dos santos. Mas não é que a gente persevera, é o Senhor que nos faz perseverar, né? Porque Ele é fiel. Então, se Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele vai ser fiel e nos garantir a salvação até o final. E isso aí já é uma outra discussão, que já tem estudos, né? É só você procurar no nosso canal que você vai encontrar. Amém, queridos? Sobre esse tema da fidelidade de Deus, a gente termina por aqui. Mas se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários e aí a gente traz a resposta na próxima aula, tá bom? E continua conosco na próxima terça-feira. Vai ter mais um prosseguimento ainda sobre o entendimento da cruz de Cristo nas escritas de Paulo, e ainda vamos continuar tratando ainda de alguns textos de Romanos, porque esses textos de Romanos, eles têm muitas coisas interessantes para nós aprendermos ainda, tá bom? Então nós nos vemos até a terça-feira que vem e Deus os abençoe até lá.